Olá, amigos. Bem-vindo ao programa Foco Sucesso com André Pimentel. Você assiste o nosso programa através desta emissora. Semanalmente estamos aqui falando do mundo empresarial ou do desenvolvimento humano, porque levar informações precisas para o seu crescimento pessoal e desenvolvimento profissional é aqui no nosso programa Foco Sucesso com André Pimentel. Que eu falo sempre que não é um programa, é uma mentoria semanal, é um treinamento semanal, porque levar vocês realmente a alcançarem os grandes resultados, essa é a maior métrica do nosso programa. Você também pode acompanhar o nosso programa através do nosso canal no YouTube, André Pimentel Sucesso, no Instagram, @André Pimentel Sucesso, segue a gente lá, porque precisamos chegar a 100 mil seguidores, estamos com quase 70 mil e você faz parte dessa caminhada do programa Foco Sucesso com André Pimentel. Hoje o nosso programa tem o patrocínio do Instituto Pimentel. O Instituto Pimentel é voltado para o crescimento pessoal e desenvolvimento profissional. Lá ministramos cursos, palestras, treinamentos, processo de coaching, mentoria e consultoria empresarial. Se sua empresa estiver passando por qualquer dificuldade na gestão empresarial e financeira, procure o Instituto Pimentel. Se sua empresa precisa de fomentação, fomentar os seus negócios, capital de giro, recursos para botar na sua empresa, mantenha um contato com o Instituto Pimentel, que nós temos as parcerias que nós podemos levar até a sua empresa e solucionar de uma vez por todas o seu problema, tanto da gestão empresarial e financeira, como da fomentação dos seus negócios, como capital de giro para a sua empresa, fôlego financeiro. E isso é muito importante, não é isso, Rogério? Exatamente. E também você pode se inscrever no nosso canal, que é André Pimentel Sucesso, acompanhar toda a nossa programação através do Instagram também. Toda segunda-feira o André mostra um pouco do dia a dia dele, o que ele está fazendo nos estúdios, tudo. Tem gente que gosta. Eu, pelo menos, gosto de acompanhar aquelas pessoas que eu sigo no dia a dia delas, acho legal. E você acompanha o André nos estúdios, tudo bem legal. Também você pode ir pro short, curtir os shorts também, que tá dando uma renovada, bem legal também. São uns cortes bem interessantes para você acompanhar a nossa programação. E ter dicas de sucesso, que sempre o André traz dicas de sucesso, que vale ouro para você que quer empreender, que quer crescer e que quer desenvolver nessa área de negócios. Qual é o nosso convite? Convidar você a se tornar uma nova pessoa, um novo profissional, um novo ser humano. Levar resultados para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Essa é a proposta do programa Foco Sucesso com André Pimentel. Semanalmente nós vamos estar falando isso aqui o tempo todo. Toda abertura do nosso programa nós vamos falar sobre esse assunto, porque é para as pessoas entenderem que o que nós queremos aqui é levar você a alcançar os grandes resultados. Como é que alcança os grandes resultados? Como alcançar os grandes resultados? Estando preparado. Tem pessoas que não estão preparadas, Rogério, nem para receber dinheiro. Tem pessoas que, quando recebem dinheiro de loteria, acaba voltando mais endividada quando acaba o dinheiro do que como estava antes. Por quê? Porque não está preparada para receber uma quantia de dinheiro. Então, como é que o ser humano não está preparado para receber dinheiro? Tem duas coisas que eu acho bem interessante. A Bíblia nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheço a verdade, eu sou liberto. Tem gente que não conhece, não sabe. Quando você conduz, tipo assim, um mentor como o André Pimentel, quando ele dá uma orientação a você e você segue, você só cresce. E tem um filme também chamado O Conde de Monte Cristo, que ele está preso, né, injustamente e tal, e no decorrer do filme o velho aparece e ele pede para ajudar ele, para libertar ele e tal, tal. Ele diz assim: o que é que você vai me dar em troca? Você não tem nada, você está aqui, você já está se acabando. Ele diz: conhecimento. E o conhecimento liberta aquele homem da prisão e ele cresce muito. No filme ele cresce muito. Então, assim, conhecimento da nossa vida é tudo. Mais do que dinheiro, mais do que qualquer coisa. Que não adianta, o André acabou de falar, você ganhar muito dinheiro que não sabe Não ter usar preparo, né, para e isso. administrar. Então, aqui você tem conhecimento e você é liberto de coisas que você jamais imaginava fazer. E o importante é você entender que também é um programa que ele não é só voltado para o empresário, não, para você, pessoa física. Nós estamos dando várias dicas de sucesso, como você se tornar uma pessoa melhor, através de técnicas e ferramentas que você pode aplicar na sua empresa, onde você é CLT, e você ser graduado, e você se aumentar o seu grau de conhecimento, e você ir sendo promovido ou promovida dentro da sua empresa, onde vai entrar mais dinheiro na sua conta. Então isso é muito importante. Como é que faz isso? Se preparando. Agora, se você não quiser se preparar, também está certo, está todo mundo certo. Entendeu? Só que aquela história, é só olhar
para quem está na frente o que é que essas pessoas estão falando, fazendo. Isso é modelagem, é você modelar, não é você invejar. Qual o tema do programa de hoje, Rogério? O tema é como conquistar um cliente. Como conquistar um cliente? Aqui é a área empresarial, mas como conquistar a sua empresa? Você CLT. Como conquistar a sua empresa? Como você passar a ser chefe? Como você passar a ser gerente, diretor ou até presidente da sua empresa? Eu me lembro que quando eu entrei no banco como office boy, eu disse que eu ia ser gerente, eu não sabia nem o que era ser gerente. Só que antes de eu ser gerente, que eu me tornei gerente, eu passei por umas 10 promoções no banco. 10 promoções no mínimo eu passei, até eu chegar a ser gerente. E eu não sabia. Ok? Mas como é que fui? Fui buscando conhecimento, buscando conhecimento, buscando Foi conhecimento. se libertando. E o conhecimento me trouxe grandes resultados financeiros na minha vida. Tu imagina se o André Pimentel, daquela época, tivesse naquele banco, e aqui também, aquele menino que começou a vender jornal, descobrisse o canal no YouTube do Foco Sucesso. Pronto, eu estava feito na vida. Estava feito. Tinha encurtado meu caminho, mas muito encurtado meu caminho. Mas são escolhas. Hoje você tem a opção. Escolha a opção correta. A opção que for melhor para você. Se o melhor for Foco Sucesso, assista. Se for assistir um futebol, assista também. Agora, olhe os resultados na sua vida. Vamos lá, Rogério? Pimentel, você entende a dor real do cliente ou apenas tenta vender seu produto? Importante você conhecer a dor real do seu cliente, entender a dor real do seu cliente. O cliente, quando ele lhe procura, ele tem uma dor, ok? Ou ele quer solucionar um problema, ok? Ele quer solucionar um problema. Você precisa entender disso. Então, se você vende serviços, ali pode ser uma dor ou solucionar alguma situação daquele cliente. Você precisa entender. Como é que você entende, Rogério? Escutando. Isso acontece muito em salão de cabeleireiro. É. As mulheres começam a conversar, a menina tá fazendo a escola, ela começa a contar as coisas dela, tudo, e acaba virando uma terapia ali. Mas aí o outro departamento, que eu estou dizendo o seguinte, tudo bem que a mulher vai chegar e vai começar a falar, porque minha sobrancelha tá feia, porque Isso, meu cabelo tá começar a feio, vender. porque a cor do meu cabelo tá feio. Então, ela já tá dando várias dicas e você tá escutando o seu cliente. Você começa a escutar. Quando você escuta seu cliente, tudo se torna mais fácil. Então, pesquise seu mercado. Pesquisa seu mercado. For um salão de beleza, for uma padaria, uma bodega, seja lá o que for. Faça perguntas certas ao cliente, que é muito importante. Perguntas abertas, não perguntas fechadas. O que são perguntas abertas e perguntas fechadas? Perguntas abertas. Eu vou perguntar para o Rogério. Rogério, como é que você chegou aqui até o estúdio da televisão? Você vai me perguntar, você vai me dizer, saiu de casa, pegou seu carro, botou no estacionamento, parou no posto, botou gasolina, isso é pergunta aberta. Pergunta fechada. Rogério, você chegou como aqui na televisão? Eu vim de carro. Ok? Então, faça perguntas abertas para o seu cliente, faça ele dialogar contigo, que ele vai falar contigo. Fazendo perguntas certas, você vai descobrir o que realmente incomoda ele antes de oferecer qualquer produto ou solução. Aí você vai estar falando a pergunta certa para seu cliente. E escutar, Rogério, é uma coisa que eu aprendi. Eu sempre fui vendedor desde meus 8 anos de idade, que eu já vendi jornal, bombons, panela na rua, já contei isso para vocês. Tomei conta de carro, lavei cova no cemitério, tudo isso já aconteceu na minha vida. Mas eu era simplesmente um vendedor. Fui melhorando culturalmente, aprendendo, buscando conhecimento, Rogério, como você falou aí. Há 12 anos atrás, eu fiz o coach, depois eu fiz programação neurolinguística, master em programação neurolinguística, master coach. Eu aprendi que a escuta ativa é muito importante. Então, a escuta ativa, eu estou aqui. Rogério começou a falar, eu paro. Eu escuto o Rogério. Então, você está falando, o cliente começou a falar, você para, você escuta seu cliente. Porque tudo isso vai transformar aquele bate-papo em um business, em um negócio. É muito importante. Então, você precisa entender a dor real do seu cliente para você entender. Um médico. O cliente chega no médico com a dor. Se o médico começar a falar, o cliente nunca vai dizer onde é que é a dor dele. Mas quando a primeira pergunta que o médico fala, o que lhe trouxe até aqui? Ok? Ele vai dizer, doutor, eu estou com uma dor na unha, no dedo, na mão, no pé, na pele, na cabeça. E o médico vai ser mais específico no remédio e no tratamento. Então, escuta seu cliente. É muito importante você escutar seu cliente, porque se você não escutar seu cliente, vai falar 24 horas e o seu cliente vai dormir, vai sair cansado e nunca mais ele vai lhe procurar, olha. Que isso acontece muito também na igreja.
A gente, quando vai atender uma pessoa para conversar, a gente escuta, ela conta a situação dela, do que ela está passando ali, tudo. Quando nós vamos orar, nós já oramos específico. Então, Aquilo que ela falou. um Às vezes um psicólogo, filho, às vezes um casamento, doença. um psicólogo, quando você senta na cadeira, você pode ver que o psicólogo geralmente ele fica calado. Ele faz uma perguntinha para abrir a conversa e você vai falando. Exatamente isso. Escutar. O psicólogo que não escuta o seu cliente, ele nunca vai solucionar o problema do seu cliente ou a demanda que levou o seu cliente lá. Agora, quando ele escuta, aí tudo se torna muito mais fácil, Rogério. Pimentel, seu primeiro contato gera confiança ou soa como mais uma abordagem comum? Rogério, o primeiro contato com o cliente, a primeira impressão, tem aquele ditado popular que diz que a primeira impressão é a que fica. Não é isso? Pronto. Já imaginou você com a primeira impressão ruim no seu cliente? Só pensar em vender produto, só pensar em ganhar comissão. Então, você precisa estar muito atento a tudo isso aqui. Nós estamos falando aqui como conquistar um cliente, não é como se tornar um vendedor. Vendedor você já é. Tem programa nosso aqui falando de como se tornar um vendedor de sucesso? Tem. Mas vendedor você já é. Ok? Vendedor tem nível 0 ao nível 10. Eu não sei o nível que você se encontra. Eu devo estar no nível 8. Ok? Um nível 8. Porque de 1 a 5 é fácil, de 5 para 10, só os melhores chegaram lá. Entenda isso de uma vez. Como é que você vai se tornar um vendedor de sucesso? Assistindo um programa como Foco Sucesso, estudando, entendeu? Repetindo, repetindo, repetindo tudo que for de bom. Porque o que é que acontece? Ó, seja educado, seja pontual. Eu falo muito sobre isso, né? Ser pontual. Pontualidade é tudo. Eu não me atraso, eu não sou britânico, porque eu chego mais cedo. Então, seja pontual. O profissional mostra um interesse genuíno. Ok? Mostra um interesse genuíno pela situação, pelo cliente, pela demanda do cliente, pelas soluções que ele vai levar para o cliente. O cliente compra confiança. Olha bem, o cliente ele compra confiança antes de comprar qualquer produto. Quando alguém liga para poder lhe contratar para o show, Rogério, a sua primeira abordagem com ele lá é que vai dar o retorno para o cliente e aquele resultado. Pô, eu falei com o Rogério por telefone, o cara tem uma voz de locutor de rádio, o pessoal fala muito isso, né? O pessoal tem uma voz de locutor de rádio. Pô, passou confiança. Eu perguntei quantas músicas e ele já me disse. Eu vou cantar de 8 a 12 músicas no evento. Músicas atualizadas. Quer dizer, olha a abordagem. Você está sendo, no primeiro contato, específico com o seu cliente. Então, você foi educado, você foi pontual. Pontual quando você chega para o evento, certo? Você foi profissional, você mostrou interesse. Você perguntou para o cliente qual tipo de música você prefere. Então, qual produto que a pessoa está procurando na sua loja, no seu supermercado. Quando eu vou em um supermercado que eu pergunto assim, eu queria comprar cápsula para café naquelas máquinas, a pessoa me mostra, ó, tem o setor 1, setor 2, na terceira prateleira o senhor tem lá vários modelos. Olha que informação precisa e específica. Muito boa, não é isso? Então, você precisa entender. Então, o primeiro contato, ele é muito importante. Eu tento impressionar o meu cliente, se for presencial, com a minha postura, com a minha postura, com a minha oratória, com o meu conhecimento, tento com o meu comportamento e principalmente com o meu conhecimento. Eu tento mostrar para o meu cliente. E uma outra coisa, eu não prometo nada que eu não vou cumprir. É o que nós falamos aqui. No nosso programa, nós falamos menos e entregamos mais, não é isso? Eu trabalhei em 2 locais. Trabalhei na Bíblia Opções, que é uma livraria de Bíblias, com o Gideão, e uma coisa que era bem interessante era vender Bíblia. Então, quando a pessoa entrava para querer uma Bíblia, essa Bíblia é boa? É legal, essa Bíblia, ela é boa. Tipo assim, nós temos uma Bíblia chamada King James. A King James, essa Bíblia é boa, 1611, pelo rei James, contava toda a história, porque em casa eu lia, estudava direitinho, porque, ó, ela é próxima ao hebraico, ao grego, você pode ver, ó, essa frase aqui, ela não existe, pum. Trabalhei na Expo Cristã, são feiras evangélicas. Quando eu ia vender um estande para o cliente, o cantor, ele dizia, qual estande melhor que eu compro? A localização, né? 16 a localização. Eu poderia vender o de 16, que eu ia ganhar mais.
Mas para ele que estava começando, era pequeno, então, cara, o de 9 metros para você, o de 6 metros para você tá bom, tá, você coloca aqui. Cara, e o que é que eu faço depois disso? Aí eu indicava ele, todo. Eu não só vendia, eu fidelizava ele. Todo ano ele só queria, eu quero o Rogério. O que você fez ali foi mostrar para o seu cliente características e benefícios. Características e benefícios. Você mostrou para o seu cliente. Então você não focou em ganhar comissão, você mostrou para ele características e benefícios. Você vendeu o melhor produto para seu cliente. Quando você faz isso, você já falou tudo aí. No outro ano ele procurava quem? Ele procurava. E outra coisa, durante os 3 dias, que era a feira, eu acompanhava ele, você passava lá e precisa de alguma coisa? O que é que você tá... Não, faz uma tomada, que já providencio. Não tinha nada a ver comigo, mas eu estava lá sempre Aí, ajudando ele. aí é pós-venda. Deu para entender? Pós-venda. Ele fez uma pós-venda perfeita. Ele vendeu o que o cliente queria, do tamanho que o cliente queria, numa boa localização e teve pós-venda. Pode ter certeza que aquele cliente ele fidelizou. Que a intenção é essa aqui, entendeu? A intenção é exatamente essa. Você fidelizar o seu cliente. Você não vai vender para ele um único produto. Um único produto. Eu uso muito a expressão de você vender um caixão. Aquele cliente que comprou o caixão, foi uma única venda, não vai ter mais venda para aquele cliente. Não, mas tem os familiares. Não, estou falando daquele cliente. Aquele não vai ter mais vendas, entendeu? Então você precisa fidelizar o seu cliente. Quando você fideliza seu cliente, pode ter certeza que seu cliente volta, Rogério. Verdade. Pimentel, você escuta mais do que fala durante a conversa com o cliente? Rogério, nós já tivemos algumas reuniões e quando nós saímos da reunião, eu falei de pessoas que falavam mais na reunião e não deixava ninguém se comunicar. Lembra disso? Que eu falei sobre esse assunto com você, Rogério, ó, lembra fulano ali? Ele tomou conta da reunião, a reunião não andou, não fluiu, porque ele simplesmente falava, não dava tempo de ninguém falar, passou o tempo da reunião, fomos embora e não fechamos nada. Foi eu, lá da TV. Então, Eu não quis dar o nome. eu falei, depois ele me corrigiu, não me chamou a atenção, me corrigiu, e eu entendi. Ele estava falando sobre um assunto, eu falei de 1000 coisas, menos o assunto. Acabou a reunião, nós não fechamos o negócio e fim de papo. Então, Oi. é exatamente isso. Saber escutar. Qual o tópico que você vai falar naquele local ali. Nós estamos falando ali de que tópico? Nós estamos falando de carne vermelha. Pronto, tem que ter tudo voltado para a carne vermelha. O curral, o boi, o pecuarista, onde vende, o corte. Mas não, aí eu vou falar de leite. Leite com carne, não tem nada a ver. Então, escutar o seu cliente, ele é muito importante. Ó. Quem fala demais, vende menos. Quem fala demais, vende menos. Ouça a necessidade do seu cliente. Escuta ele, escuta ativa. Objeções e expectativas para apresentar algo certeiro. Escute objeções e expectativa para apresentar algo certeiro. Eu faço muito isso. Eu pego um papel, uma caneta, boto na mesa, deixo o meu cliente falar, ele está falando, eu estou fazendo as minhas anotações, as minhas pontuações. Por quê? Porque eu vou pontuar em cima do que ele está falando. Ok? Não fuja daquela conversa. Eu não fujo daquela conversa. Para quê? Para que você seja assertivo nas soluções e no resultado que você quer. Qual o resultado que você quer final? Vender para seu cliente. E quando você deixa o cliente falar, ele fala de tudo. Das dores, você falou no começo do programa aqui sobre o salão de beleza. Uma mulher, quando ela senta no salão de beleza, ela começa a falar. Ó, meu cabelo, minha pele, minha unha, olha quantos produtos você pode vender para aquela pessoa. Você pode vender creme, vender serviços, tá me entendendo? Você vai dizer que a pintura do cabelo é essa, venha mais cara. A sobrancelha é essa, a pintura da unha é essa, o creme para pele, limpeza de pele. Quantos produtos? Agora, se você não deixar o cliente falar, esquece. Você vai simplesmente fazer uma unha, não desmerecendo quem faz a unha, uma unha que vai custar R$ 50 e você deixou de vender 700, R$ 800, que deve custar mais ou menos todos esses produtos que eu falei, se você conseguir vender para seu cliente. Então, a escuta, ela tem que ser ativa. É aquele que você fala sempre quando o senhor chega numa loja de celular para comprar um celular. O senhor de 70 anos, 80 anos. Exatamente. Então, ele pode ali fazer uma compra muito grande, você fidelizar ele, mas se você vende qualquer celular, não explica, não interage com ele, tá certo? Lembra que, dor, características e benefício. Se você entender isso, pode ter certeza que você vai fidelizar seu cliente. Dor, característica e benefício. Às vezes, eu peco por falar demais
das características de tudo e dos benefícios que o cliente vai ter, e isso acaba, às vezes, atrapalhando uma venda, um fechamento de um produto nosso. Mas por quê? Porque eu quero entregar mais. Mas eu já aprendi que eu preciso falar menos, entender a dor do cliente e tudo que eu falei com ele em 1 hora, eu diluí isso para poder tentar colocar dentro da operação que vai ser vendida para ele. Por quê? Porque muitas vezes ele acaba às vezes nem entendendo. Eu, às vezes, estou num lugar, eu também tenho que me policiar, assim, também. Que às vezes eu estou vendo alguma coisa relacionada ao celular, aí a pessoa está conversando com o vendedor e faz uma pergunta, o vendedor não sabe, ou então diz errado. Eu tenho que policiar, dizer, não, não vai servir. Porque ele é assim, assim, assim. É mesmo, é, porque se você fizer isso, ele faz assim, assim, assim. Mas é, então não vai, é melhor o outro, e acaba, então tem que ficar calado às vezes. Escutar mais. Você precisa entender. É igual um remédio. Qual remédio eu tomo para dor de cabeça, para enxaqueca, dor nos olhos, dor na mão, dor no pé? Qual é o remédio? Porque se eu tomar o remédio errado, não vai fazer efeito nenhum. A mesma coisa são decisões. Então você precisa ficar muito atento, mas bastante atento a você se comunicar com o seu cliente, entendeu? Como o que é que você vai escutar do seu cliente? Está escutando o quê? Está escutando mais ou falando mais? Não, eu estou falando mais. Então escuta seu cliente, que ele vai te dar de bom beijado o que ele precisa, E Rogério. às vezes também acontece muito, André, no finalzinho da noite, já terminando o expediente para a pessoa ir embora, ela não quer escutar o cliente, o desespero dela é ir para casa, é sair, que ela passou o dia cansada, e muitas vezes aquela venda que ela vai fazer ali, o último cliente dela, é o que vai bater a meta dela. Então, E ela não mas tem é paciência com isso. paciência. Você falou tudo. Paciência. E escutar. Eu não tenho problema nenhum. O meu cliente, óbvio, óbvio, se eu tenho outro compromisso, aí eu acelero. E já aviso a ele. Mas se eu não tiver compromisso, meu cliente vai falar, porque muitas vezes ele quer desabafar. E quando ele desabafa, querendo ou não, ele me apresenta várias oportunidades. É só você ficar atento, Rogério. E ele sempre tem razão, o cliente. Não, não gosto dessa frase, o cliente sempre Pois tem é. razão. Porque se o cliente sempre tiver razão, muitas coisas erradas podem acontecer. No Instituto Pimentel, que nós temos processo de coaching, mentoria e a consultoria empresarial, eu tenho que ser muito verdadeiro com o cliente. Eu não posso simplesmente virar uma coruja e estar balançando a cabeça para ele o tempo todo, porque ele não vai alcançar os grandes resultados. Muitas vezes ele está no caminho errado. Ele está tentando mesmo, está falando que ele está certo, mas ele está no caminho errado. E eu preciso corrigir ele. Ou seja, nem sempre o cliente tem razão. Ele muitas vezes, já teve cliente falar para mim, André, mas eu estou pagando, eu quero seguir desse jeito. E eu vou mostrar para ele, através de técnicas e ferramentas e argumentos plausíveis, que ele não tem razão e que se ele quiser seguir naquele caminho, ele só vai perder tempo e muitas vezes tempo e dinheiro. Porque se o cliente está perdendo tempo, ok, mas se ele estiver perdendo tempo e dinheiro, aí é pior ainda para ele, porque quando ele perde dinheiro, ele tem que recuperar o dinheiro. O tempo ele pode até, às vezes, até recuperar, acelerar mais para recuperar aquele tempo dele. Mas o dinheiro, aí vai complicar bastante, porque eu não sei o tamanho do prejuízo que ele vai ter por ele achar que ele sempre tem razão. Então, nem sempre, Rogério, o cliente tem razão. Você precisa observar isso para você saber direcionar o cliente. Se ele tiver razão, você diz que continue seguindo por esse caminho. Agora, se ele não tiver certeza, se ele estiver errado na pergunta dele, você mostra para ele, através de técnicas e ferramentas e argumentos plausíveis, que esse caminho aqui é o melhor caminho e é o caminho que você está aplicando nele para que ele chegue e alcance os grandes resultados. É. Pimentel, você mostra valor antes de falar preço? Rogério, nós conversamos esses dias em estar por telefone e você me falou de uma situação de um cliente que te ligou 1 hora da manhã para que você fosse Uhum. resolver uma situação. E você acabou dizendo não para o cliente, você estava em casa deitado, dormindo, né? Já com a pijama de dormir, deitado, tudo sossegado, chovendo em Fortaleza, você disse não para o seu cliente. Eu usei uma frase para você e falei assim, aí você falou assim, André, antigamente eu saía era a pé para resolver essa situação debaixo de chuva. Eu digo, é porque você descobriu não mais o preço, você descobriu o tamanho do valor que você tem, não foi isso que eu lhe falei? Tava chovendo, eu acordei para ir ao banheiro, que eu sempre acordo a madrugada para ir, e o telefone plim. Quando eu vi, é uma ligação, era ele. Pronto, então você falou para o cliente sutilmente que não dava para ir,
explicou algumas situações, mas por quê? Porque você descobriu o valor, aquele valor de estar na sua casa naquele momento e o aspecto de segurança falou muito mais rápido para você. Então, você mostra valor antes de falar o preço, tem que mostrar sempre. O cliente ele compra o seu valor, o preço é consequência. Eu já comprei produtos mais caros em uma loja pelo argumento do vendedor. Óbvio, não foi dada acima tanto do preço, ok? Porque aí eu não estaria cuidando do meu bolso, mas pelos argumentos plausíveis e pelo valor que o vendedor colocou naquele produto e a explanação dele me fez eu comprar um produto mais caro. E pessoa do meu lado falando, mas na outra loja está mais barato X percentual, mas eu fui lá e comprei. Porque, mostre benefícios para o seu cliente, mostre resultados e transformação transformação que o seu serviço que você vai entregar vai mudar a vida dele. Preço sem valor parece caro. Preço sem valor parece caro. Um produto com um preço que você vai dar, que é um preço normal, mas sem você explanar tudo isso que eu lhe falei, ele parece que vai ser um produto caro. Enquanto você vai colocar um produto que você vai fazer a explanação correta, você vai fazer a explanação correta, você vai explicar características, você vai explicar benefício, você vai dar atenção ao seu cliente. Quando você der o preço, ele diz, está fechado. Está fechado, eu quero comprar esse produto. Ele às vezes não questiona nem o desconto, porque você ainda fica com o desconto na mão para ser o último argumento. O cliente não pediu desconto, você não vai dar desconto. A não ser que você seja um vendedor, eu vou chamar de vendedor fraco, que é aquele que sai entregando tudo. Ok? Você mostra o produto, benefícios, características, as dores que você vai tirar do cliente, a solução que você vai trazer para o cliente e deixa aqui o desconto guardado. Entendeu? Então, é exatamente isso. Quando você mostra benefícios, quem é que não quer ter benefícios, Rogério? Eu acredito que todo vendedor, isso é uma característica minha que eu tenho. Se ele vai trabalhar numa loja, tipo assim, uma loja que vende aparelhos eletrônicos, câmera, luz, microfone, eu, Rogério, sou aquele que estuda tudo. Eu sei tudo. Como funciona o tempo de uso, tudo eu vou aprender. Quando a pessoa chegar para querer comprar, ela não vai só comprar a luz, ela vai comprar a luz. Mas você precisa de uma câmera. Por quê? Porque essa câmera aqui é assim, 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 o microfone é assim, 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 assim. Eu sei tudo, eu gosto. Sempre quando eu trabalhava na Expo, que vendia no estante ou na Bíblia, eu gosto que o meu cliente saia seguro, sabendo que ele comprou. Você dá um up na sua venda, entendeu? É um up na sua venda. Isso é muito importante. Isso é percepção, isso é sensibilidade, ok? Tem clientes que você tem que ter a sensibilidade do que você pode entregar para ele, que você pode vender para ele, entendeu? Então, quando você tem toda essa habilidade, quando você adquire essa habilidade, tem clientes que eu não fecho nem negócio. Tem clientes que eu não fecho nem negócio, porque eu não senti a confiança de eu entregar um trabalho a ele e ele seguir com o trabalho, principalmente na consultoria. Principalmente na consultoria. E cliente fala assim, mas e o preço? Você não vai me dar um preço? Aí eu falo para ele, não, eu não dou preço. Você faz um investimento na sua empresa, porque é um investimento. Contratar um profissional competente é um investimento que você faz na sua empresa, ok? E às vezes eu dou um preço acima da média. Já teve cliente de fechar e eu falar, mas eu preciso analisar se eu consigo ter time para poder eu entregar esse serviço a você. Eu preciso te dar um retorno. E o cliente querendo fechar ali. Por quê? Porque eu não senti segurança no cliente. Ora, se eu não sinto segurança no cliente, imagine o cliente não sentir segurança em você. Quando eu trabalhava na Expo, tinha estantes que a pessoa me ligava, não, eu quero isso, tal, tal, tal. Eu dizia pra pessoa, se você quiser, você pega ele. Não sinto segurança, ele não vai honrar com os cheques, não vai honrar com dinheiro. Rogério, não vai. Ele não tá sentindo segurança. Aí você está passando do cliente que você ia vender para a empresa, né? Você Eu não sinto confiança. Se vocês quiserem, com isso vocês. de novo, Mas percepção. Você tem a percepção, aí tudo se transforma, não é isso, Rogério? Pimentel, seu cliente percebe que você quer ajudá-lo ou apenas fechar o negócio? Quando você entra em uma loja, ou um restaurante, que o garçom, o que é que o garçom é? Vendedor. O garçom vende alimentos e bebidas. Ele é um vendedor, Você tem ok? essa percepção? Muito, mas muito grande. Mas muito grande. E eu não gosto disso. É uma percepção que eu não gosto. Então, seu cliente percebe que você quer ajudá-lo. Então, você tem que
tentar mostrar para ele o máximo de segurança, porque ó, o cliente percebe quando você apenas quer ganhar comissão. Você vê garçom, que é o vendedor, ele quer vender o produto mais caro do cardápio. Por quê? Porque é a comissão que ele ganha maior. Sempre começa pelo mais caro. Pronto. Então, agora, o garçom inteligente, que ele é um vendedor, ele vai entender aquele cliente. Aquele cliente só pode ir até aquele preço. Ele tem que ter essa percepção. Então, foque em resolver o problema e gerar resultado. Foque, você chega um pai de família com 4 filhos e a esposa. Você acha que ele vai querer um produto mais caro? Não estou desmerecendo, tá? A ninguém aqui não, tá? Mas ele vai pegar um produto mais caro ou dentro de uma realidade para que atenda a todos, ok? Porque são 6 bocas, ok? E ele é um assalariado. Aí vai querer gastar R$ 2.000 em um restaurante ou gastar 500? Ok? É isso, o garçom precisa entender. Ele é um vendedor. Estou botando isso aqui que é para vocês entenderem. Quando um cliente chegar na sua empresa, pode ser um restaurante, pode ser uma padaria, pode ser um supermercado, pode ser uma clínica médica, pode ser o que for. Você tem que ter a percepção do seu cliente, entendeu? Que você não quer simplesmente ganhar dinheiro em cima dele. Você quer dar o melhor atendimento, o melhor produto, a melhor atenção, ok? Seja qual for o produto. Eu só associei ao restaurante, porque é o primeiro contato que você tem é com o garçom. Você quer que ele volte, né? O cliente que volta, ó, atendimento, preço é importante. Mas você sabia, volto a dizer, eu já frequentei locais, já comprei produtos mais caros, por quê? Pelo atendimento. Às vezes o local não é nem tão bom, por exemplo, um restaurante que a gente frequenta, ele não é nem tão bom a nível de estrutura, um calor imenso, mas o atendimento é bom, a comida é boa, você acaba voltando. As pessoas são simpáticas, atendem a Você gente. acaba voltando. Então, tudo isso é muito importante, é um conjunto. Por isso que nós temos uma frase que a gente fala no Instituto Pimentel: sucesso, ele é um conjunto de ações. E o insucesso também, conjunto de ações assertivas. E o insucesso é conjunto de ações não assertivas. Não vai levar você a resultado nenhum. Toda empresa que tiver ações assertivas, todas as empresas, ela vai ter sucesso empresarial. Isso eu garanto para você, meus amigos. Pimentel, você personaliza sua proposta ou oferece algo genérico para todos? Genérico já está dizendo o quê? Eu sou igual a todo mundo, né? Não, eu não sou igual, eu sou diferenciado. Qual é o meu diferencial? Eu tenho um diferencial de atendimento, eu tenho um diferencial de cumprimento do que eu falei, eu tenho um diferencial de apresentação, eu tenho um diferencial de preço, não para baixo. De preço, não para baixo. É um diferencial que eu tenho, ok? Por quê? Porque o que é que eu vendo hoje? Eu vendo resultado e sucesso. O que é que o Pimentel vende? Resultado e sucesso. O que é que você quer na sua vida? Resultado, sucesso. Você quer ter paz, resultado, sucesso? Eu botei resultado e sucesso para ficar só os dois, ok? Eu lhe entrego isso. Porque se eu não conseguir entregar, eu não vou lhe vender. Então, eu resolvo, dentro da área que eu atuo, qualquer problema de um cliente meu. Qualquer demanda que vier, da pessoa física ou da pessoa jurídica. Qualquer um. Menos da saúde. Saúde eu não tenho CRM, ok? Saúde quem cuida é médico e hospital, para ficar bem claro. Mas nós atendemos. Então, e a proposta ela tem que ser personalizada. Escuta assim, ó, escuta bem, adaptar a sua solução à realidade do cliente. Isso é muito importante. Adaptar. Você vai fazer um show, Rogério. Sempre, o Rogério é o maior cantor do Brasil e a caneta é a maior caneta do Brasil, né, Rogério? Você vai fazer um show. Você sabe que tem uma casa que tem para 1.000 pessoas e um local que é apenas para 100. Pode ser o meu preço? Não. Não pode ser o meu. Você tem que adaptar. Você tem que adaptar o seu produto ao local. Então, adapte sua solução à realidade do cliente. Quanto mais específico você for, a chance de fechar é maior. Porque se você der o preço para uma casa de 1.000 pessoas, não vão fechar? Não, tá muito barato esse cantor. Esse daqui ele quer pagar o almoço dele somente, tá preocupado, não é bom não. Se você for para uma casa de 100 pessoas e botar o preço da de 1.000, rapaz, esse cara é artista profissional número 1, não cabe aqui não. Então você tem que adaptar. E a proposta tem que ser personalizada.
personalize a proposta para seu cliente. Não faça qualquer proposta. Tem clientes que você manda uma mensagem de WhatsApp, ele não entende, não vê. Você manda um e-mail, ele não vê. Ele quer que você vá na frente dele e leve personalizado. Como tem aqui escrito, ó, foco e sucesso. Todo mundo está vendo. Foco, programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Ok? Isso aqui é personalização. Eu personalizo o meu trabalho. Quando você consegue fazer isso, pode ter certeza que os resultados irão acompanhar você sempre. Meu amigo Rogério Uchoa. Você acompanha o cliente após o primeiro contato ou some depois da apresentação? Quer dizer, vendeu para o cliente, simplesmente você vendeu para o cliente, recebeu o dinheiro do cliente e acabou o cliente. Você vendeu o caixão para o cliente, foi isso? Tive muitos amigos da Expo, que trabalhavam em feira, por estante, vendeu, sumiu. A pessoa que comprava o estante, Rogério, como é que faz para mim trazer a luz? Como é que eu trago a internet? Aí eu disse, dá vontade de dizer assim, cara, a pessoa que te vendeu o estante. Mas, por causa da empresa, eu ajudava. Mas tem gente que só quer o dinheiro. Isso é algo que você precisa estar atento. Um pós-venda. Um pós-venda. Então, acompanhar o cliente, vendeu para o cliente, leva na loja, geralmente o pessoal leva até a porta, né? Leva até a porta. Isso, leva até a porta. Diga para o cliente, estou aguardando você de volta aqui. Qualquer dúvida, o meu telefone está aí dentro. Botei o cartão. O cliente deixou o telefone. Às vezes você não vai ligar para o cliente, mas mande uma mensagem. Espero que esteja contente o produto que eu lhe vendi. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Porque, o cliente raramente compra no primeiro contato. Ele raramente. Ele quer analisar, ele quer ver. Você não pode ser não se torne um vendedor chato. Faça follow-up. É o acompanhamento do seu cliente, entendeu? Com a educação, consistência e o time certo. O time certo. Tem pessoas que você acorda, tem uma mensagem de manhã. Daqui a 1 hora a pessoa manda mensagem de novo. Daqui a 2 horas, você viu minha mensagem? Você viu? Você vai querer comprar o produto? Não vai querer. O cliente vai lhe bloquear no celular. Porque na hora. Na hora vai lhe bloquear. Por quê? Porque você está sendo uma pessoa chata e inconveniente. Você está sendo uma pessoa chata e uma pessoa inconveniente. Não. Mantenha a paz, mantenha a serenidade, mantenha a tranquilidade. E isso eu estou falando para você conquistar o cliente. Já vendeu o cliente? Já vendeu o cliente? Após o primeiro contato, vendeu, acompanha ele, porque o importante é o cliente voltar para a sua loja. O importante, antes das redes sociais, o que é que se tinha? Boca a boca. Antes das redes sociais. Poxa, eu anunciei no programa Foco Sucesso com o André Pimentel e meu produto explodiu de vendas. Esse é o boca a boca. Esse é o boca a boca. Hoje se anuncia, faz tráfego pago, não é isso? Tem tudo isso. Mas antigamente não era o boca a boca? Pronto, acabou-se. Então, você precisa entender esse time certo. É isso que falou ali. Entender o time certo é muito importante para que você não deixe o cliente estressado. Se você não vendeu ainda. Segundo, se você vendeu, já mandou a mensagem para ele. Aqui é o vendedor Rogério Shoa, querendo saber se o produto deu certo, está tudo certinho, está precisando de apoio, está precisando de ajuda. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Acabou-se. Já mandou a mensagem, não precisa mandar outra. Se o seu cliente mandar ou agradecer, se ele já mandou agradecer, não, está tudo certinho, muito obrigado, encerrou por ali. Se ele disser, ok, vou ver as dúvidas e lhe retorno, você bota, estou no seu aguardo sempre. Eu estou sempre à sua disposição. São conversas suaves, leves, que não afugentam o cliente, né? E às vezes você tem um cliente e esse cliente é muito exigente. Você tem que saber lidar com essa situação. Eu, quando trabalhava na feira, eu tive clientes muito exigentes. Estavam pagando um preço alto, mas queriam. Tudo bem, eu estava preparado para aquilo. Então, saber responder as perguntas, as respostas que eles querem, dar o que eles querem, resolver tudo direitinho, tudo, porque você está vendendo. Então você está vendendo seu nome, está vendendo o nome da empresa, você está vendendo seu tempo, você está vendendo. E aquilo ali, aquele cliente pode indicar outro, que pode indicar Famoso boca a boca. outro. Você quer procurar aquela loja tal. Eu queria fazer uma mentoria tal. André Pimentel, nem pode ser, pode ir lá. Tá. Então é isso. Saber fazer a coisa. Fazer acontecer, né?
Realmente fazer a coisa acontecer. A coisa que a gente está falando aqui é fazer a fechamento da venda, fazer o fechamento da venda. Porque sempre eu vou perguntar: como é que está seu bolso hoje? O bolso o bolso é a febre, é a febre. É ele que diz se você está no caminho certo ou no caminho errado. Eu conheço pessoas que batem no peito: "Eu sou um vendedor bom, eu sou fera, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo", mas a realidade no bolso dele não mostra isso, ok? Ele é muito bom de conversa, mas é ruim de resultado. Ele é muito bom de conversa, mas é ruim de resultado. Tem aqueles vendedor que é tranquilozinho, bem tranquilo, mas bate uma meta que você não imagina. Então, tudo isso você precisa analisar. Agora, como é que analisa isso? Analise seus resultados. Pimentel, sua comunicação transmite autoridade, clareza e segurança? Conhece aquelas pessoas que fala e não para, e não para, e não para, e não para. Isso transmite confiança, clareza, transmite segurança, não. Segurança é conhecimento. Rogério me faz umas perguntas aqui. Eu respondo todas. Eu respondo todas as perguntas. Isso eu mostro o quê? Conhecimento. Eu mostro o quê? Autoridade no assunto, ok? Eu estou muito atento a tudo que está acontecendo aqui dentro do estúdio. Aqui não é simplesmente eu estou olhando para vocês e respondendo, não. Aqui eu estou analisando tudo. Aqui a gente analisa a luz, analisa cenário, analisa a televisão aqui atrás, analisa tudo, ok? Então, isso é uma comunicação, ok? É comunicação que não chega para vocês, porque para vocês só chega a perfeição que nós entregamos. Então, ó, fale com clareza. Tá entendendo o que eu falo? Fale com clareza. Segurança e domínio do assunto, que é o que acontece aqui. Nós só falamos de assuntos pertinentes às nossas áreas que nós trabalhamos. Nós não falamos nenhum assunto aqui que eu não consiga falar, nem Rogério fazer qualquer tipo de comentário. Então, quem transmite confiança reduz dúvidas, reduz todas as dúvidas. E tem cliente que já falou comigo assim: "Rapaz, eu tinha 10 perguntas para fazer para você, mas eu vou fazer somente uma, porque o resto você já me respondeu tudo que você falou aí", ok? E geralmente a pergunta é: quanto custa o serviço? Quando eu vendia o estande, existia um estande com montagem básica e sem montagem básica. Aí eu dizia, mas tem um estande aqui com montagem básica, já explicava tudo, pra outra pessoa já fechava sabendo, que ela vai ter tomada, que vai ter não sei o quê, se ela quiser alugar, tem aqui fulano de tal, tá aqui o telefone, se você quiser, deixa a pessoa bem ciente e seja claro o que você for. Transmitindo segurança, né? Transmitindo segurança. A pessoa é que nem um carro quando a pessoa vai comprar, né? Tem que transmitir segurança, clareza, entendeu? Quando você não transmite isso, que você simplesmente fala, aí é a hora que você percebe, eu percebo, né, que o vendedor quer ganhar somente aquela comissão, quer fechar somente aquela venda comigo. E às vezes eu já abracei vendedor e falando: "Faz isso, você está no caminho errado". "Não, é porque aqui tem muita pressão de venda e tem que vender". Eu digo: "Vender a qualquer custo? Quer dizer, eu tenho que comprar qualquer produto para poder ajudar você e a sua loja? E você não é mais vendedor, você é pedinte". Eu me lembro que uma vez nós fomos a um o André foi no médico e pra tomar acho que era um medicamento e tal, mas ele não sentiu segurança. Aí ele foi num especialista mesmo, o cara disse: "Não, rapaz, você tem que tomar isso", lembra que a gente falou? Lembro. Tem nada. Então, não transmitir segurança deixa o seu cliente seguro daquilo que você vai vender para ele. Ele acaba procurando outro e vendo que realmente aquilo Pronto, foi aquilo que eu te disse: venda, resultado e sucesso. Você vai vender o que for, é resultado e sucesso. Eu tenho uma pergunta sempre que eu faço: quais foram os seus resultados ontem que hoje está resolvendo a sua vida? Quais foram os seus resultados ontem? Fechei uma grande venda. Por exemplo, um corretor de imóveis que fecha grandes vendas, né? O corretor de imóveis chegou e disse: "Rapaz, fechei ontem um imóvel de R$ 4 milhões. Ele ganha 3%, ele ganhou 120 mil. Ele tem uma vida de 10 mil, ele garantiu um ano de trabalho. Um ano do custo fixo dele está pago numa venda de ontem. É resultado. É resultado e sucesso. Ele agora tem paz para trabalhar durante o ano. Por quê? Porque ontem, só que ele fechou ontem, mas ele vem trabalhando essa venda. Isso já aconteceu, que eu fiz um processo de coach com um corretor e exatamente isso há aconteceu. meses, né? Aí ele já vinha preparando e eu disse para ele. Ele sempre falava comigo, eu disse: "Só faz desse jeito, faz desse jeito, faz desse jeito, faz desse jeito". E ele foi lá e fechou uma venda. Ok? Ele fechou uma venda. E aí me ligou para agradecer, continuou fazendo o processo de coach, foi coach ou mentoria, eu não lembro mais, porque hoje eu já não consigo mais separar. Então, exatamente isso.
Agora, por quê? Assertividade, comunicação assertiva. Quando você tem tudo isso bem delineado na sua vida, não tem erro. Não tem erro. É sucesso garantido. Agora, quando você simplesmente fala, e o cliente chega e fez assim, ó, cansei de escutar. Olha, eu vou ali tomar um café e volto. Eu já cansei de fazer isso, tá? Vou ali tomar um café e volto, e esse café e volto não acontece. Não é isso, Rogério? Pimentel, mas a empresa, para ter esses vendedores aptos desse jeito, a empresa pode colaborar com isso também, dando treinamento, ajudando eles de alguma forma, contratando uma pessoa como você, especialista, para levá-los a essa qualidade, a esse nível? Vamos lá. Vou falar aqui 2 comentários. O Rogério estava me fazendo a pergunta e eu já tinha resposta para dar para ele. 2 vezes veio aqui para eu responder, eu ia acabar interrompendo o Rogério. Deixei ele concluir tudo para dizer simplesmente: sim, a empresa pode fazer isso e deve fazer isso. Ok? Ó, eu escutei com habilidade, escuta ativa, e a mesma resposta que eu interrompi o Rogério, eu deixei ele concluir o pensamento dele e estou respondendo para ele: sim, a empresa pode colaborar completamente, 100%, e deve colaborar, e deve. Agora, o vendedor não deve esperar só a empresa, porque um programa Foco Sucesso é pago para assistir ainda? Não. Não. Tá no YouTube, não tem nada travado, você paga R$ 1 e assiste o programa, não tem nada disso. Então o vendedor pode assistir? Pode se transformar? Pode. O problema é que muitas vezes o vendedor diz: mas a empresa não investe na gente. Quem tem que investir em você é você. Você é o seu maior patrimônio. Invista no seu maior patrimônio, você. Eu estudo 24 horas, em 24 horas, 3 horas por dia, no mínimo. Ok? Eu estudo, no mínimo, 3 horas por dia. Se nós passamos aí em torno de 15 horas acordado, eu estou gastando aí quantos por cento das minhas 15 horas? Praticamente aí 20% das minhas horas acordada, investido no meu maior patrimônio que sou eu, buscando o quê? Conhecimento. É exatamente isso que você tem que fazer. Quer se tornar um vendedor de sucesso? Invista no seu maior patrimônio, que é você. Busque conhecimento e estude, que eu garanto que os resultados irão aparecer. Pimentel, você resolve objeções com inteligência ou insiste de forma inconveniente? Toda vez que eu sinto que eu estou insistindo em um cliente, eu paro. Sem querer, a gente acaba às vezes insistindo, porque você vê que ele precisa daquele produto, precisa daquele serviço e ele está sendo resistente. Mas aí eu paro, porque eu não gosto de ser resistente. Tem cliente meu que já falou para mim assim: André, pô, você teve aqui, tem 15 dias, você não deu nenhum retorno. Eu falei: não, eu estava aguardando você. Mas você não mandou mensagem, você não falou nada, eu estava ali aguardando. Ah, porque geralmente os vendedores, né, as empresas, o tempo todo mandando mensagem. Falei: não, eu dei o recado no dia que eu estive aí. Deixei tudo pronto. Eu fiquei agora só no seu aguardo. Então, isso mostra credibilidade, mostra confiança e não desespero. Objeção não é rejeição. Muitas vezes o cliente vai vai ter uma objeção. Quando ele tem uma objeção, significa que ele está em sintonia com o que você está trabalhando, ok? Existe o diálogo, o debate, né? Você de frente com o cliente, ele está tendo aquela objeção. É um sinal de interesse com dúvidas. Pô, gostei, mas tenho dúvidas. Vou lá, vou dirimir todas as dúvidas dele. Responda com calma e com estratégia. Você vai responder com calma e com estratégia. Quando o meu cliente ele tem uma objeção, eu geralmente respondo com a estratégia que eu vou ter um poder de convencimento para ele bem maior, ok? Para que não tenha nenhum tipo de dúvida, para que ele entenda que o profissional que está ali não está simplesmente querendo vender. Eu vou resolver aquela situação e vou, aquela objeção que ele tinha, eu vou tirar. Ou, na pior, deixar ele com a dúvida. Eu me lembro que uma vez eu estava tentando vender algo e a pessoa deu um lance, eu falei pro André isso: André, tal, tal, tal. Aí o André falou assim: calma, que ele vai. Você deu a contraproposta? Dei. Calma, que ele vai aceitar. Mas o André, ele já pode. Calma, que tenha paciência, calma, deixa eu passar. E deu certo, a pessoa baixou, a venda não foi concluída, né? Sabe? Mas ele chegou a um nível que a gente queria que ele chegasse. Porque eu estava ansioso, querendo logo que o cara falasse, tá, tá, tá. André, calma, mantenha calma, conversa assim, fale assim, tô me orientando e deu certo.
Então, você precisa, é só você entender. Lembra que nós falamos em uma pergunta anterior, o time certo. Qual é o time certo dessa abordagem? Quando você está no time certo, aí sim, aí tudo flui normalmente, entendeu? E o cliente passa a entender, porque ó, quem é que não quer resultado e sucesso? Já ficou assim, um embate nesse que teve que ter paciência? Várias vezes, várias vezes. Já perdi cliente por ter sido impaciente. Já perdi cliente por ter sido impaciente. A minha impaciência fez perder aquela venda. Ok? Então, hoje, eu deixo o meu cliente. A primeira pergunta que eu faço para o meu cliente: qual o problema que você quer que eu resolva? Qual é o problema que você quer que eu resolva? Qual demanda você quer que eu resolva na sua vida? O que é que vocês estão passando hoje no profissional e no pessoal? Aí começa. Lembra que eu falei escuta ativa? Ele está falando. Quando ele está falando ali, eu estou anotando no papel e eu vou pontuando, pontuando. Para tirar o quê do cliente? Lembra que você vende para o cliente? Você vai tirar dele dor, você vai levar benefícios para ele, você vai tirar dor, vai levar benefícios, vai mostrar características, vai entregar resultados. É isso que eu faço, ok? A insistência de uma venda pode desvalorizar, ok? Desvalorizar o seu produto e geralmente isso eu não faço. Quando o cliente quer que eu vá para leilão com ele, eu não entro em leilão, Rogério. Pimentel, depois de comprar, o cliente vira fã da sua marca ou apenas mais um número? A banda Guns N' Roses está no Brasil fazendo turnê. Nós estamos falando de Fortaleza. Em Fortaleza, o show era meia-noite, 5 horas da manhã, muitas pessoas acampadas no estádio aqui, que é o Castelão, com papelão na cabeça, a televisão mostrou, papelão na cabeça, bebendo água, recebendo alimentos. Por quê? Para assistir o show do Guns N' Roses. Essas pessoas se tornaram o quê? Fã. Fã número 1. Ok? Então, para eles, aquilo não era sacrifício, era uma farra. Ok? Esperar o Guns N' Roses. Foi em abril, foi agora em abril, o pessoal começou a comprar ingressos em janeiro. E ingressos esgotaram. Por quê? Porque o Guns N' Roses conseguiu, através do som dele, da música deles, da letra deles, da performance no palco deles, um batalhão de pessoas do mundo que se tornaram fã incondicional do Guns N' Roses. Aí eu lhe pergunto, você tem cliente fã incondicional seu? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Isso acontece nas nossas palestras, eu vou fazer aqui agora. Leite em pó. Qual leite em pó que você pensa na cabeça? Agora, qual a marca que vem? Refrigerante. Qual refrigerante vem na sua cabeça? Palha de aço. Qual a palha de aço que vem na sua cabeça? Aparelho de barbear. Qual a marca que aparece na sua cabeça agora? Ah, acertou as 4? Isso na nossa palestra, quando eu faço a pergunta e as pessoas respondem, aparece lá o produto, a marca. Agora eu lhe pergunto, por que é que os clientes não pensam na sua marca? Por que que você não é um Guns N' Roses da vida? Por que que você não tem fã número 1? Por quê? Tem cliente nosso que faz reuniões assistindo o nosso programa. Bota o nosso programa lá e passa 1 hora as pessoas assistindo. Ele já é fã número 1 do nosso programa. Isso é uma conquista. Então, ó, atender bem após a compra, falamos aqui, muito importante. Acompanhar resultados, isso dentro da consultoria eu faço muito, acompanho o resultado e surpreender o cliente. Olha, tá dando resultado aqui, aquela margem negativa agora é uma margem positiva. Cliente satisfeito compra novamente e indica a outros, ok? O Guns N' Roses, se voltar aqui aqui em Fortaleza, várias pessoas já falaram hoje, que show maravilhoso, que show fantástico. Quando tiver aqui, vá, assista, eu garanto. Isso é o quê? Se tornou fã incondicional do seu produto. Agora, você é advogado. Você é o melhor advogado? Quando as pessoas pensam e procuram um advogado, procura quem? Quando as pessoas procuram um médico, procura quem? Quando as pessoas querem comprar um bom pão, procura qual padaria? Quando as pessoas procuram um restaurante, qual o melhor restaurante? Qual o melhor bolo da sua cidade? Qual o melhor entregador de delivery? Qual o melhor entregador de serviços para as empresas? Será que você está nesse nível? Quando você alcançar esse nível, pode ter certeza que você alcançou o sucesso. Porque aí os clientes, você não precisa mais ir até os clientes, você vai estar com a agenda cheia. Você está com a agenda cheia. Rogério, dá para você fazer um show esse fim de semana aqui?
Você vai dizer, esse fim de semana eu não posso. E no outro, deixa eu dar uma olhada, eu só posso daqui a 5 fins de semana. Tomado o seu fim de semana, por quê? Porque você tem fã incondicional, fã número 1. Todo mundo gosta do Rogério Show. Então, tudo que nós falamos hoje com o tema do programa, que é como conquistar um cliente, o que nós passamos aqui para vocês, se vocês assistirem esse programa 1, 2, 3 vezes, pode ter certeza que vocês vão alcançar o sucesso, porque não tem como não alcançar o sucesso assistindo um programa desse. Concorda, Rogério? Absoluta. A gente, em Paris, vai ter o show da Celine Dion, que ela voltou nas Olimpíadas cantando na torre, e aquilo deixou o ar se ela voltaria ou não. Então ela volta a Paris para fazer o show. 400 mil ingressos. 6 milhões de pessoas acessaram para conseguir. Em menos de 1 hora foi esgotado. E gente do mundo todo, ou Fã. seja, fã. Gente do mundo todo vai assistir o show dela e depois volta para casa. Mas aí se sai de outro país, de outra cidade. Outra cidade. Quer dizer, para assistir a Celine Dion. Por quê? Porque ela conseguiu, ela tem um batalhão. Ela é esse produto aí que eu falei. Lembra dos 4 produtos que eu falei para vocês? Ela é esse produto. Qual a melhor cantora? Todo mundo vai lá. Não estou desmerecendo ninguém, tá? Celine Dion. Ok? Como teve show aqui do Sandy Júnior, foi do mesmo jeito. O pessoal dormiu, foi lá na frente do centro de eventos para assistir o show do Sandy Júnior. Agora, quando tem um evento do Pimentel, será que eu estou conseguindo fazer isso? Será que eu estou conseguindo estar na corrente sanguínea dos meus clientes? Esse é o nosso objetivo número 1. Rogério, nosso programa está chegando ao final. Entregar mais uma vez um programa esclarecedor, um programa que dá conhecimento, que traz conhecimento, que faz você crescer. Sem pegadinha, né? Sem pegadinha, porque aqui você realmente aprende. Tem conhecimento e é algo profundo, não é só raso, não. Você realmente mergulha e você se alimenta bem também, não é qualquer comida. É uma comida realmente que você come e se fortalece. Isso mesmo. Então, que o importante é levar os grandes resultados para vocês. Lembra que eu falei? Foco e sucesso. Esse é o nosso programa. Foco e sucesso. Então, nós levamos para vocês resultados e sucesso. Dúvida? Assiste o programa novamente. E assim encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos.